nos ampare, que nos proteja, que nos inspire, que nos envolva com o teu amor, com a tua paz, com a tua fé e com a tua luz. Mestre amado, fazei de cada um de nós um instrumento de sua paz, do seu amor e da sua misericórdia, por onde passarmos, que possamos levar alegria, entendimento e muita luz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas e ajudai-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus.
porta entravada de altos muros, tateou um pouco da muralha e a porta se abriu. Quer dizer, o Clarencio entrava livremente na colônia Nosso Lar. Ele tinha acesso ali, né, tinha um mecanismo, um botão ali, que ele só encostava aquele cajado luminoso e abria, tipo um sensor. Hoje a gente já tem muitas portas assim, né? Você encosta, as portas abrem. Só que em 1944, isso já era uma realidade em Nosso Lar. Você vê que primeiro as coisas acontecem lá, no plano espiritual, para depois materializar aqui. Então eu tenho fé que logo a gente tem o aeróbus, né? Que vai ficar mais fácil a gente se locomover aqui. Em breve, né? Já tem desenho sobre isso. Bom, vamos continuar. Aí o André Luiz adentrou a colônia Nosso Lar e ele foi transportado a um hospital, a um dos edifícios da colônia Nosso Lar. Me avisa quando eu sair do som aí, tá bom? Então ele diz assim, frase dele: era conduzido a confortável aposento de grandes proporções, ricamente mobiliado, onde oferecia um leito acolhedor. Então, é um hospital, vamos dizer que 5 estrelas, né? 10 estrelas. Né? Um hospital com todo conforto, toda a tecnologia espiritual que tinha ali, porque como ele danificou o corpo espiritual dele, ele precisava de tratamento para se recuperar. Tá? Então, ele estava em um dos muitos edifícios hospitalares que existiam na colônia Nosso Lar. Aí ele diz assim: envolvendo-me 2 enfermeiros na vibração de ver o reconhecimento disso. Amigos, explicai em que novo mundo me encontro. De que estrela me vem agora esta luz confortadora e brilhante? Um deles afagou a fonte de André, como se fora conhecido o pessoal de longo tempo, e acentuou. Quer dizer, provavelmente ali entre eles estava o enfermeiro Lísias, um grande amigo de André Luiz do passado, e que estava incumbido ali de auxiliá-lo na tarefa da sua recuperação no plano espiritual. Então, o André Luiz estava no hospital da colônia e ele sentiu ali, né, uma luz, uma claridade solar muito grande. Ele queria saber de onde vinha essa estrela brilhante, porque os raios solares entravam no quarto e ele sentia o organismo dele revigorado. Por quê? A gente aqui não dá valor à importância do sol. E lá na colônia Nosso Lar, o sol é a matriz da vida. Então, para eles captam as energias fluídicas também do sol. Então, ele é um remédio para tratamentos no plano espiritual. Aqui a gente nem olha o sol, tem dia que a gente nem vê. Ou senão a gente até reclama quando está chovendo, mas o sol está aí, porque o dia está claro. Ele existe, ele está aí, ele apareceu. Só que está chovendo, as nuvens encobriram, mas ele está por aí. Então, o sol é vida, o sol é energia, é fluido vital direto da fonte. Por isso que os médicos, né, falam que precisa tomar sol, né? A gente acha que tomar sol é ficar lá, né, tostando que nem peixe, né, assando. Não é isso, gente. Tá? É um outro respeito, uma outra significação que a gente tem para a energia solar. Tudo bem até aí, gente? Tá. Estou tentando seguir mais ou menos, tem algumas falas do André que são muito importantes para a gente ler, tá? Aí o André começou a fazer uma reflexão. Recordei-me que nunca fixava os
ela existia, mas não entendia o significado da beleza divina por trás de toda essa natureza. Então, ele nunca olhou com outros olhos para as bênçãos divinas que eram dadas para ele todos os dias, para ele ter a sua própria vida. Então ele acordava de manhã, o sol já estava lá, não cobrava nada, mas ele já estava lá. A natureza já estava fazendo a sua parte, a água já estava limpa do seu banho, tudo estava ali. Só que ele nunca agradeceu ao autor da vida por todas essas bênçãos que ele recebeu. Aí ele continua: serviram-me caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, que pareceu portadora de fluidos divinos que me reanimavam. Então, o famoso caldinho do plano espiritual, né? Que todo mundo conhece, né? Você vê caldinho, mas é um caldo de energias revigorantes. E água, que era outro elemento também de medicamento e de uso na coluna nosolar. A água nosolar, ela era mantida pelos ministros do Ministério da União Divina. Por quê? Porque a qualidade da água que ela estava, ela tinha que ser muito bem emanada espiritualmente. Os fluidos ali tinham que ser benéficos. Então existia um rio que passava pela coluna nosolar. A água desse rio, ela era armazenada em caixas no Bosque das Águas, caixas de distribuição. Ali elas eram tratadas pelos ministros da União Divina, que eram os mais elevados, para manter uma boa qualidade dela, mental. Depois essa água era distribuída para a colônia. E ela voltava de novo para seguir o caminho de um oceano no plano espiritual. E aí ela ia com os fluidos benéficos emanados na coluna nosolar. Ia beneficiar outros lugares. Olha que beleza? O trabalho que eles tinham de cuidar do água. Hoje você joga lixo, você joga papel, você joga sujeira, a gente não respeita. A gente não respeita a natureza. Então tem uma consequência. A gente precisa respeitar isso. Que a água é divina. Eu vou fazer uma parte agora. A água ela é utilizada como alimento e como remédio, magnetizada pelos ministros da União Divina. E eles dizem ainda que ela carrega, ou seja, conduz os resíduos do corpo e nossa vida mental. Então, quando você faz as suas orações, seu evangelho do lar, você coloca o seu copinho de água ali, na sua oração, aquela água vai ser o quê? Energizada. E você vai poder tomar o seu medicamento. Não é só água que é purificada e energizada aqui na casa espírita. Você pode fazer lá na sua casa. A água que entra no chuveiro da sua casa, nas torneiras do seu alimento, ela é fluido criador. Para nós aqui ela é líquida. Para a espiritualidade ela é fluida. Ela tem uma composição um pouco diferenciada. Mas ela é que traz os benefícios que a gente precisa. Qualquer um pode fazer uso da água fluidificada, energizada, através da oração. O pensamento firme e a vontade, você aciona mecanismos para fluidificar aquela água, para energizar aquela água. E ela absorve as energias mentais nossas. Então, quando você está carregadinho, às vezes a gente escuta, né? Eu vou lá na casa espírita tomar um passo para ver se me limpo. Como se passo fosse banho, né? Não é. Mas vamos entender que seja, tá? Mas quando você está tomando seu banhinho, você vai lá para debaixo do chuveirinho, você faz uma oração e pede para quê? Para que aquela água em movimento, ela retire todas as energias densas e pesadas que você acumulou. Que você fique só com aquilo que é seu.
Você pode colocar um copo de água, às vezes na sua mesa de trabalho, no escritório, para que aquela água absorva as energias daquele ambiente. Depois você joga fora, na água corrente, e agradeça pelas bênçãos que ela fez. Então, a água é um dos instrumentos, é a base de tudo. Os instrumentos mais poderosos que a gente tem. Aliado aos corpos mais simples e receptivos da Terra. Disponível para qualquer um de nós. É só querer fazer. Okay? Bom, a água, disse Lísias em nosso lar. Lísias é um enfermeiro que estava cuidando de André Luiz. A água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Isso é profundo. Então, o seu lar, a mobília da sua casa, o alimento que você consome na sua casa, tudo que tem na sua casa, ele tem as características mentais das pessoas que moram. Por que a importância do Evangelho no lar? Para a gente estar harmonizando o ambiente em nível espiritual e em nível energético. Por que às vezes as pessoas dizem assim, mudei de casa, entrou numa outra casa, é bom pintar, é bom lavar bem lavada a casa. Por quê? Para tirar as energias que estão ali. Às vezes fazer oração aí por um tempo, para mudar o padrão vibracional da casa. E aquela casa
endinheirado, lá da Bahia, né? Bahia. Ele disse que ele foi fazer uma palestra e ele chegou na palestra e estava tocando aquela música do Roberto Carlos, Amada Amante. Mas estava tocando a letra da música, não estava tocando a letra, estava tocando a melodia da música. E aí, aquela música estava tocando, e foi convidado para fazer a palestra. Quando ele ia começar a palestra, ele não conseguia. Por quê? Porque aquela música, ela fez com que as pessoas viajassem de uma forma mental para relações, para casamentos, para situações de vida conjugal, algumas favoráveis, outras não. E aquilo criou um miasma dentro do salão que travou para ele fazer a palestra. Ele pediu imediatamente que se trocasse aquela música por uma outra para fazer a harmonização ambiental. Então, aí a gente percebe assim, a letra da música, a melodia da música, a batida da música, tudo isso tem efeito sobre a parte espiritual e física nossa. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que se ouve, né? Porque isso traz efeitos para nós. Você já imagina assim, uma noite, uma balada, né? Naqueles raps pesados, como é a estrutura espiritual desses ambientes? E o que ela faz com o nosso corpo perispiritual? Os pesos que a gente vai sentir. Então, por isso que é difícil, né? A pessoa diz, a doutrina espírita não proíbe nada. Não tem proibição de nada. Mas a gente tem que começar a perceber o que aquele ambiente traz para nós de benefícios também espiritual. Porque às vezes é uma alegria, uma ilusão de uma alegria. Mas as consequências disso, depois que você sai. Então, fica aí a dica. Bom, vamos mais um pouquinho. Aí ele diz assim, quando chega o crepúsculo em nosso lar, visualizem, né? Os núcleos da colônia de trabalho estabelecem uma ligação direta com as preces da governadoria. Ele estava explicando o quê? Que naquele momento, aquela música que eles estavam ouvindo, que era o horário do crepúsculo em nosso lar. Vocês lembram antigamente? Agora já não tem muito, mas as pessoas mais antigas, aquele horário de 18 horas, era a hora do Ângelo, da Ave Maria, o rádio ligava e parava todo mundo para fazer oração. Tinha esse hábito. Sim. Né? Os mais antigos tinham esse hábito. Hoje não tem mais. 18 horas pega fogo na cidade. Né? Pega fogo. Naquela época não. Né? Então, aquele horário também, vamos dizer assim, na colônia nosso lar, esse horário do crepúsculo, toda a colônia para fazer a oração coletiva. Todo mundo para. Então a música que é tocada e vem lá da governadoria, porque é o governador que vai fazer a oração coletiva, essa oração é sentida por todos os habitantes da colônia. Então 18 horas, vamos dizer assim, todos param na colônia nosso lar para orarem junto com o governador. Como que eles sabem, né? Então, diz assim. Aí está lá o governador e os ministros vão estar todos com ele. Aí diz assim, o André, eu posso ir assistir essa oração coletiva com a governadoria? Aí o Luiz disse assim, voltarei logo, porque você não tem condições de ir. Porque o André Luiz estava feliz com aquela música, ele queria ir, mas ele estava debilitado. Mas se você tem vontade, vamos. Aí o André Luiz abraçou o Lísias e os dois foram para
profunda meditação, todos os ministros, e começou a tocar um grande hino, um hino maravilhoso da colônia consular. Todos ouviram, por isso que ele sentia a música, é onde ele estava. Aí ele diz assim: no plano inferior, 72 figuras acompanhavam respeitoso silêncio, inclusive o clareza. Ou seja, cada ministério tinha 12 ministros, então tinham 72 ministros da colônia consular. Todos estavam lá para acompanhar a oração. Como era feita essa oração? Como é que as pessoas ouviam? Em outras partes da colônia. Audição e visão à distância. O que é isso hoje? Live. A gente me escuta e não vê à distância. Quer dizer que em 1948, quando foi escrito o livro, já existia a live do plano espiritual. Só não tinha aqui, mas lá já tinha. Então, pelo sistema de televisão adiantado, hoje deve estar mais adiantado ainda, né? 1944, daqui a pouco vai fazer 100 anos, deve ter outro sistema já. A colônia assistia a live. Todo mundo via e ouvia a oração do governador de Maceió. Olha que maravilha. E toda a colônia era energizada espiritualmente. Não tinha um que estivesse lá que não sentia as vibrações da colônia. E aí, quando eles estavam fazendo a oração, formou-se um grande coração azul de estrias douradas. As estrias douradas fica para a imaginação de vocês, tá? Porque não dava para produzir isso. Mas eu não consegui, né? Então, o poder mental deles, a força da oração, formava um grande coração azul, que toda a colônia via. E flores, pétalas de flores azuis, eram espalhadas por todos os lugares, fluidicamente. Então você conseguia pegar, você conseguia sentir e ver essas pétalas sendo emanadas e irradiadas para toda a colônia. Deve ser assim um ambiente que quem estiver doente, curou-se. Porque é algo sublime que acontece. Então foi formando tudo isso. E André Luiz termina dizendo que ele saiu dali com o licor da esperança. Operava-se nele, naquele momento, uma grande transformação. Então ele estava revigorado. Foi uma das experiências mais maravilhosas que ele teve. E depois, quando ele recebeu alta do hospital onde ele estava, na colônia consular, que ele foi fazer residência na casa de Lísias, né, e que ele recebeu o cartãozinho para ele começar a trabalhar, fazer suas pesquisas, suas experiências, seus
existia um grupo que orava dentro da igreja. E que o facho de luz que subia desse grupo que orava era visto por eles que caminhavam pela espiritualidade, auxiliando os postos de socorro. Essa luz ela atingia lá e eles percebiam de onde vinha o ponto de luz. Agora você imagina, se cada lar fizesse seu evangelho no lar, quantos pontos de luz nós já teríamos emanado para o planeta Terra? As guerras já teriam acabado, porque a luz tem mais força do que as trevas. O problema é que nós não assumimos ainda a responsabilidade desse trabalho com Deus. Porque a mudança planetária não é divina, é nossa. A responsabilidade é nossa. Então nós temos que fazer a nossa parte aqui também. Ah, mas por que fulano não faz? Se fulano não faz, faz você. Deixe seu lar harmonizado. Porque mesmo com a oração, com a harmonia, as trevas têm que entrar ali. Tem que criar empecilhos. E a gente precisa ficar atento. Tá bom, gente? Então essa é a mensagem que eu acho que é atualíssima hoje, né? As obras do Davi são atuais. Então que a gente implante aí os nossos horários de oração dentro das nossas casas, né? Nos ambientes de trabalho. Eu já pedi que convidar todo mundo para vir orar. Às vezes as pessoas professam outras religiões, mas vai lá no seu cantinho, 5 minutinhos, 3 minutinhos, está meio agitado o negócio, vai lá no banheiro, faz uma oração lá no banheiro, ninguém está vendo, ou mentalmente, e vai harmonizando e acalmando o ambiente, vai fazendo a sua parte. Uma hora